Olá, alunos das turmas do segundo ano, boa semana a vocês. Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa matéria, nós vamos abordar hoje um conteúdo que seria previsto num calendário normal, diferente do calendário desse ano. Esse conteúdo seria previsto ao quarto bimestre. E eu vou dar prosseguimento a ele. Além dessa, nós iremos ter mais umas 2 ou 3 aulas no máximo relacionadas a esse tema, que é o tema da dinâmica da população. Hoje nós vamos falar das chamadas teorias demográficas. O que são teorias demográficas? São, a grosso modo, as ideias em torno da dinâmica do crescimento populacional. Ou seja, os pensamentos, as questões que envolvem o aspecto da dinâmica do crescimento populacional, o conjunto de ideias, as teorias, as problematizações em torno deste assunto. Então, para início, vamos abordar essa aula com a seguinte questão, o seguinte questionamento. O fato de uma família ter muitos filhos é o que faz ela ser pobre, ou é o fato dela ser pobre que explica o elevado número de filhos? Em outras palavras, o crescimento populacional é que gera a pobreza, ou é a pobreza que gera o crescimento populacional? Sempre que a gente fala sobre teorias demográficas, sobre qualquer questão relacionada à dinâmica do crescimento populacional, é interessante a gente fazer essa pergunta. Mas diferente até do que eu costumei, infelizmente, escutar na faculdade, eu prefiro não responder essa pergunta, porque essa ideia é justamente que vocês reflitam acerca dessa questão. Francamente, eu acho que não é o meu papel aqui procurar responder essa questão. Agora, é claro, tem coisas que parecem um pouco evidentes. Se, por exemplo, uma família tem um elevado número de filhos, bom, dependendo de em qual contexto familiar ela se encontra, ou melhor dizendo, em qual contexto social esta família se encontra, isso terá uma implicação diferente. Por exemplo, em períodos, em outros tempos, outras épocas, em épocas em que a maior parte das pessoas se dedicavam a atividades agrícolas, ter um elevado número de filhos muitas das vezes representava o quê? Mais braços para a lavoura. E no período contemporâneo, em que vivemos nas cidades, temos uma série de despesas na cidade, será que ter muitos filhos é vantajoso? Enfim, costuma-se dizer até que filhos, por assim dizer, no período contemporâneo, representam despesa. Enfim, então, isso também ajuda a gente a entender um pouco essa problemática colocada aqui. Isso vai variar, obviamente, de acordo com o contexto social envolvido, com a época envolvida. Agora, se é possível que o fato de uma família ter muitos filhos faz dela pobre, ou ter muitos filhos pode resultar outro efeito, ou é a pobreza que explicaria o fato de muitas famílias, sei lá, por pouco conhecimento, terem ainda um elevado número de filhos. Enfim, é uma discussão. Sabe-se que tem uma relação entre, mas algo que eu vou explorar um pouco mais na próxima aula, entre o chamado desenvolvimento, o desenvolvimento, e aquilo que a gente chama de quando a população ela começa, de certa forma, a ir se estabilizando, chamada transição demográfica. É que tem relação com isso aqui também, mas eu vou deixar isso mais para a próxima aula, que é uma teoria, por assim dizer, um pouco mais específica, um pouco mais característica, não o corpo teórico que eu vou procurar apresentar a vocês nessa aula aqui. Enfim, então estou deixando essa pergunta em aberto para vocês justamente refletirem acerca desse assunto. Enfim, até que ponto ter filho, em qual momento, em qual contexto isso representa
sei lá, uma vantagem ou não, né? Nesse caso, a gente, inevitavelmente, estamos falando aqui de um aspecto mais financeiro. Embora, né, por que não acrescentar, já que eu falei que existe essa variação conforme o contexto social envolvido, tem também questões de ordem cultural, né? Sei lá, conjunto de crenças, uma série de outras variáveis que também interferem nessa questão, ou mesmo, aliás, no fundo, como eu estou falando, essa não é uma pergunta de uma resposta fácil, né? Porque além de nós termos essa variação de acordo com a época, o contexto, o lugar, a sociedade em questão, por exemplo, uma sociedade, a diferença dessa perspectiva diante de uma sociedade agrícola, né, a grosso modo, ou diante de uma sociedade, por assim dizer, urbano-industrial. A gente vai ter uma perspectiva diferente aqui. Mas, além disso, também tem uma questão aí cultural que interfere, tem também as subjetividades, as decisões pessoais. Né? Por exemplo, hoje fala-se muito que para se pensar, de repente, né, isso é uma realidade do período contemporâneo, para se pensar em termos de formação de família, ou no caso até mesmo pensando um pouco mais na ótica da mulher, né, pensar em ter filhos. Muitas das vezes hoje se fala assim, isso é melhor depois de uma determinada idade, depois que já estiver formada, etc. e tal. Será? Né? Tem uma série de questões que vai interferir nisso. Né? Uma série de questões. A cultura vai interferir também, a formação, de repente até religiosa, interfere nisso. Enfim, então isso não é uma pergunta de uma resposta fácil. Né? Eu estou propondo justamente a vocês, com isso aqui, uma reflexão. Eu prefiro não responder essa pergunta. Né? Só estou dando fazendo, melhor dizendo, algumas colocações aqui justamente para vocês procurarem pensar essa questão, refletirem acerca deste assunto. O problema em si, né? Quando que de fato a ideia do crescimento populacional começa a chamar atenção, né? Ou pegando isso de uma maneira assim mais numérica, né? O que a gente está falando? Vamos lá. No início da era cristã, a população estimada, tá? Porque na época também a gente não havia um recenseamento, né? igual nos dias de hoje, tá? Tudo bem? Mas assim, pensando numa estimativa da época, seria de aproximadamente 170 milhões de pessoas. Observa-se, menor que a população do Brasil hoje. Em 1700, essa população já seria de 700 milhões. Observe o crescimento. Cerca de um século e meio depois, em 1850, essa população já teria chegado a 1 bilhão e 200 milhões. Em 1950, ou seja, 100 anos depois, já seria de 2,5 bilhões. Em 1970, ou seja, apenas 20 anos depois, 3,5 bilhões. Em 1990, chegamos à cifra de 5 bilhões. E hoje, a população seria superior a 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. E uma projeção da ONU que, para 2050, ou seja, na metade desse século, a população mundial chegaria na faixa de 11 bilhões de pessoas. Né? Hoje seria de 7 bilhões e meio, ou seja, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, chegaria numa projeção da Organização das Nações Unidas em 2050 a 11 bilhões de pessoas. Percebe-se, portanto, que existe o quê? Existe uma relação entre esse crescimento exponencial da população mundial e a Revolução Industrial. Isso se dá a partir da Revolução Industrial. Observa-se que os assuntos que a gente vem abordando, eles têm uma relação entre si. Revolução Industrial, urbanização, crescimento populacional. Percebe que esses assuntos, né, eles têm uma relação. Né? Espaço urbano, espaço agrário, né? Como eu falei há pouco, sociedades agrícolas em comparação com sociedades urbanas. Lembrando a matéria que a gente vem estudando nos meses passados, urbanização e espaço agrário. Percebe que tudo isso possui uma certa correlação. Agora, quando que então isso de fato passou a ser teorizado? Né?
foi justamente a partir do século, sei lá, ali entre os séculos 18 e 19, com o Thomas Robert Malthus, né, o famoso Thomas Malthus, né, que criou o que hoje nós chamamos em demografia de teoria malthusiana. E quem era o Malthus, afinal de contas? O Malthus era um economista britânico, né, e pastor anglicano também, né? Então, note-se que isso também vai influenciar não só a perspectiva dele enquanto economista, mas também a visão acerca da questão, de acordo também com sua formação social religiosa, né? E ele foi o primeiro, por assim dizer, teórico, né? Pensador, enfim, filósofo, economista, o que vocês preferirem, a procurar trabalhar com essa questão da dinâmica do crescimento populacional. Porque observem a época dele. Ele é justamente contemporâneo da primeira Revolução Industrial e logo ele observa que alguma transformação está ocorrendo no Reino Unido no período dele, né? E o que exatamente ele vai tratar? Né? Ele vai fazer, vai publicar uma obra, né? Em 1798, então, para ser exato, no final do século XVIII, né? Conhecido como Ensaio sobre o Princípio da População. E o que exatamente ele tratou? Qual foi o ponto? Qual a questão que ele abordou? Ele observou com a preocupação o seguinte fenômeno que estaria ocorrendo. Enquanto a população crescia em progressão geométrica, em ritmo, né, aquela PG da matemática, né, progressão geométrica, né, a população mundial estaria crescendo, a população estaria crescendo numa PG, numa progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, ou seja, dobrando, né, em um determinado intervalo de tempo, enquanto isso, a produção de alimentos crescia apenas numa progressão aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, enfim. O que a gente observa aqui? A produção de alimentos não estaria acompanhando o ritmo de crescimento populacional. O ritmo de crescimento populacional estaria, portanto, sendo superior à capacidade de produção de alimentos que ele identificou naquele momento, né? Deixando claro, portanto, a produção mundial, a produção de alimentos crescia numa PA, né, numa progressão aritmética, enquanto a população crescia numa PG, numa progressão geométrica. E o que isso vai trazer de problema? Observe aqui, né, esse gráfico. Né, o que nós temos aqui? Observem que a gente tem no momento meio que parelho, tanto o crescimento populacional como a produção de alimentos. Aí a produção de alimentos segue, né, num ritmo de PA, né, de uma progressão aritmética, ela vai crescendo de uma maneira mais vagarosa, né, essa capacidade dela de crescimento. Por outro lado, a demanda, né, ou seja, o crescimento populacional, estaria aqui subindo de uma maneira exponencial, ou seja, numa PG, numa progressão geométrica. Então, olha a lacuna que ficaria aqui entre a oferta e a demanda por alimentos, né? Melhor dizendo, a oferta e a demanda por alimentos. Haveria um desequilíbrio muito grande, né? E essa distância levaria o quê? A fome, a doenças, crises sociais, políticas, ou seja, uma série de instabilidades em função da incapacidade da produção da época de suprir a demanda que a dinâmica do crescimento populacional muito significativo, muito elevado que estaria ocorrendo, estaria, nesse caso, forçando, né? Ou seja, a produção de alimentos não seria suficiente, não conseguiria manter o ritmo para acompanhar a demanda que a população em crescimento ocasionaria.
Portanto, né, a produção de alimentos não acompanharia o ritmo do crescimento populacional, não só também pelo aumento exponencial do crescimento populacional, como também pela própria capacidade de cultivo, né? Ele entenderia que a demanda era tão grande, que as terras não seriam capazes também de suportar tamanha demanda, né? Faltaria terras agricultáveis, ocorreria um esgotamento também desse recurso, por assim dizer, né? Da capacidade das terras agricultáveis de responderem a essa demanda. E as consequências, né, como colocado, agravamento dos problemas sociais, doenças, guerras, disputas territoriais, fome, entre uma série de outros problemas. Como ele era um pastor anglicano também, e a gente está falando aqui de uma sociedade, de certa forma, ainda bem tradicional, né, na época, e bem religiosa, a gente, nesse caso, ele propôs, né, uma solução, por assim dizer, que se baseava em aspectos mais morais, por assim dizer, né, como o retardamento na idade dos casamentos, né, e pelos padrões da época, a relação entre casamento e reprodução era algo, por assim dizer, sagrado, né? Então, a gente tem a ideia aqui de filhos justamente numa ideia de casamento, de casais, né? Ele defendia a abstinência sexual, né? Que as pessoas, enfim, praticassem menos os atos sexuais, também para diminuir essa quantidade, né, de filhos. E o planejamento familiar, que ele defendia, né, de uma maneira assim, muito mais moral, até pelo argumento utilizado, de que só, sei lá, os casais, as pessoas, né, só deveriam procurar ter a quantidade de filhos que pudessem sustentar, né? Enfim. Entretanto, olhando isso retrospectivamente, né, o que a gente consegue perceber? O Malthus errou, e muito. Ele cometeu uma série de erros na projeção que ele fez. E quais foram esses equívocos que o Malthus cometeu? Primeiro, talvez o maior erro dele foi justamente ignorar a possibilidade da produção de alimentos aumentar por meio do quê? Do emprego de tecnologia, que foi o que ocorreu, sobretudo no século XX, com a chamada Revolução Verde. Lembra que eu falei disso na aula de agropecuária, de espaço agrário? Enfim, né, a tecnologia aplicada à produção de alimentos e também hoje a biotecnologia, né, os chamados transgênicos, enfim, a tecnologia hoje, né, na verdade, no decorrer do século XX, aumentou de maneira exponencial a oferta de alimentos e hoje afirma-se, inclusive, que a produção de alimentos é muito superior, inclusive, à demanda, né, a demanda, por assim dizer, alimentar, né? Mas tem fome no mundo. Sim, mas aí está relacionado a uma série de outras questões, em especial a questões relacionadas aí à distribuição, enfim. Mas o fato é que a tecnologia supriu essa demanda, né, que ele estaria apontando, mas né, ele no século final ali do século XVIII, ele não conseguiu enxergar isso ainda. Ele estava vendo que nascer a industrialização. Talvez ele não podia prever ainda no que aquilo resultaria lá na frente em termos de avanço científico-tecnológico, né? Bem como também, que também foi um produto da Revolução Industrial, né? A melhoria progressiva aí no passar das décadas e séculos posteriores das condições de vida, né? Saneamento, condições médico-sanitárias, o próprio avanço da ciência, enfim, todas essas questões que ele ali, um homem do final do século XVIII, não conseguiu vislumbrar isso para frente. Né? E aqui também é um outro erro dele colocado diretamente relacionado a isso, que ele justamente procurou fazer uma projeção para o mundo inteiro, no decorrer da história, baseando-se na realidade de uma população ainda rural, né, naquela época, ainda em transição,
começando lá devagarzinho a industrialização, entretanto ainda uma sociedade em grande medida camponesa, grande medida da agricultura, né? Uma sociedade ainda pré-industrial, por assim dizer, né? no nascedor ali, né? da Revolução Industrial. Então ainda uma sociedade agrária, em sua maioria, né? E num contexto muito específico, que era ali o Reino Unido, né? Por assim dizer, o Reino do final do século XIX, perdão, final do século XVIII e início do século XIX. Né? Ele quis projetar um futuro que ele não podia imaginar no que exatamente aquelas transformações da própria industrialização levariam lá na frente. Né? Pois bem, como eu coloquei, ignorando a possibilidade de mudanças futuras, como as produzidas pelo próprio aumento, além da industrialização, da própria urbanização. Né? A maior parte da população depois vai viver na cidade, não no campo. Né? O que ele não podia, não conseguiu enxergar, né? Sei lá, naquela projeção que ele fez para o futuro. Né? Observem que esse assunto nosso ele vai se intercalando com aquilo que a gente já viu há pouco acerca de urbanização e espaço agrário. Bem como também ele cometeu um erro até de certa forma matemático, estatístico, né? Porque ele acreditou numa projeção constante, não variável. Né? Se a população duplicasse a cada 25 anos, conforme ele estava vendo, naquela PG que ele viu, naquele intervalo de tempo que ele estava falando, que a população dobrava, era um intervalo de 25 anos, se essa progressão, essa PG fosse constante daquela época até hoje, nós teríamos cerca de 15 bilhões de pessoas no mundo. Fora uma série de eventos históricos também não mencionados aqui, mas que a gente pode lembrar, que ocorreram no século XIX também, algumas guerras muito importantes, né? Como a Franco-Prussiana, a guerra nos Estados Unidos, a guerra de secessão e principalmente as duas grandes guerras mundiais no século XX, que também vão dizimar muita população. Né? Então, uma outra questão, embora ele falava de estabilidades políticas, mas essa estabilidade ocorreu sobretudo por aspectos mesmo geopolíticos, né? uma questão mais ampla e não relacionadas à questão de oferta de alimentos. Né? Enfim. Então, a gente olhando hoje, a gente entende que o Malthus cometeu uma série de erros, mas também não podemos julgar, né, que ele estava falando ali como um homem da época dele, né? Ali de final do século XVIII e início do século XIX. Né? E, de qualquer forma, temos que reconhecer que o Malthus foi pioneiro nessa questão. Pioneiro em pensar, né? Foi o primeiro a olhar essa questão do crescimento populacional, procurar teorizar este assunto. E, de certa forma, deixou um legado, deixou referências posteriores, como inclusive a chamada teoria neomalthusiana, né? Que a teoria é um dos conjuntos teóricos, né, que ficaram aí no decorrer do século XX, né? Então, de certa forma, de alguma maneira até hoje, né, tem essa teoria neomalthusiana, é chamada das teorias reformistas, que eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, qual a ideia geral da teoria neomalthusiana, né, que foi surgida após a Segunda Guerra Mundial, diante das más condições socioeconômicas verificadas nos países pobres, né, e da explosão demográfica também que ocorreu no mundo, né, foi a época dos chamados baby booms, né, a explosão, né, de bebês que ocorreu no Ocidente também, que naquela época foi até mesmo incentivada também por uma necessidade de reposição populacional devido às perdas na Segunda Guerra Mundial. O fato é que, na época, a população mundial crescia de uma maneira exponencial, como apresentado há pouco, né, no início, lá num daqueles primeiros slides. Né, e se criou essa teoria neomalthusiana que o que tem de malthusiana nela aqui? Justamente essa releitura, de você olhar que a população mundial está crescendo e isso é um problema. A gente tem que, de alguma maneira, procurar controlar isso. Ou o que pode acontecer? Iremos ter problemas aqui de recursos. Né? Vai faltar recursos para alguém, a gente vai ter um problema aqui, porque a população está crescendo muito. Então, a demanda está aumentando muito. Notem a preocupação? Só que a preocupação aqui, ela não gira tanto em torno mais de questão, assim,
alimentação apenas, né, de oferta de alimentos, mas uma questão econômica mais ampla, né? Está falando aqui já de riquezas, né, de recursos, de renda per capita, enfim. Qual é o ponto central da teoria neomalthusiana, né? Defende que o aumento populacional é que gera pobreza. Portanto, quanto maior a população, menor a renda per capita. Ou seja, é mais gente para dividir, né, a riqueza. Enfim, então a ideia, né, de uma maneira econômica assim, muito simplória, né? Hoje a gente vê esses argumentos até de uma maneira mais simplória, né? Porque hoje já não se fala tanto em renda per capita, né? Porque a gente sabe que tem uma série de diferenças aí de distribuição de renda, enfim. Então hoje a gente fala mais de IDH, né? De índice de desenvolvimento humano, algo mais amplo, que eu vou falar em aula posterior, mas relacionado também à longevidade, à escolaridade, a outros atributos, não apenas a questão da renda per capita, né? Que aí você pega, sei lá, o PIB de um país e divide pelo número, por a sua população, e você chega, sei lá, a renda per capita do país é, por exemplo, $2.000 por pessoa. Enfim, seria isso. Né? Mas a gente sabe que tem, obviamente, uma diferença de distribuição de renda bem significativa. Enfim, logo, a diminuição do ritmo de crescimento populacional seria importante para o desenvolvimento. Então, mas aí é interessante também que essa discussão ela é bem mais complexa, né? Existiria um ótimo de população, né? Existiria qual é o tamanho da riqueza do país também, né? Percebe que é a coisa mais complexa, né? Do que esse raciocínio de certa forma um tanto quanto simples, assim, né? E qual seria a solução apontada, né, pelos neomalthusianos? A implantação de política antinatalidade, né, que se fala muito inclusive disso, como programas de distribuição de anticoncepcionais, esterilização, enfim. Quando você fala, por exemplo, de vasectomia, ligadura de trompas, essas coisas assim, né, a gente está falando de políticas aí de certa forma de esterilização. Enfim, planejamento familiar, etc. Enfim, essas medidas dessa ordem. Porém, né, como eu falei há pouco, essas políticas também iriam variar de um país para o outro. Porque se nos países subdesenvolvidos a explosão demográfica poderia ser de fato um problema muito grande, em outros países, principalmente na Europa, inclusive a gente falar da Europa hoje, a questão é abordada dessa ótica, o problema já é um pouco diferente. A população já começa a diminuir. Né? Houve a chamada transição demográfica, chegaram, sei lá, um número de 60, 70 milhões de habitantes e a população começa a diminuir. Começa a diminuir e envelhecer, inclusive, há uma perda de capacidade produtiva, né? Perde-se renda, perde-se PIB progressivamente com o passar do tempo e você tem uma população envelhecida que gera por assim dizer, um ônus muito significativo para a população em idade produtiva, sustentável. Enfim, então a discussão nos países desenvolvidos, principalmente nos dias de hoje, já são um pouco diferentes. Elas lidam justamente com a ideia de você procurar, em muitos casos, até incentivar o aumento do número de filhos, né? Como diz aqui, né? Para os países subdesenvolvidos, né, essas políticas. Entretanto, para outros países desenvolvidos, as políticas poderiam seguir uma via oposta, incentivando as famílias a terem muitos filhos. Né? Países europeus que até dão incentivos, né? Ou deram incentivos em período recente aí, para que os casais, as famílias, procurassem ter mais de 1 ou 2 filhos, que passou a ser o padrão aí nas últimas pelo menos nas últimas 2 a 3 últimas, nas últimas 2 a 3 décadas, esse padrão estaria, por assim dizer, se estabelecendo, mas eu vou deixar isso mais para a aula que vem, quando a gente falar de transição demográfica, que está mais relacionada a isso. Enfim, essa é a teoria neomalthusiana. E, por fim, as chamadas teorias reformistas, que são críticas a soluções e propostas neomalthusianas. O que seriam, no que se
baseariam as teorias reformistas, os seus princípios, né? Na verdade, eu botei no plural, que são mais de uma, né? Mas de uma maneira geral, se a gente for agrupar, teria em comum meio que esse princípio aqui. O que elas defendem? Defendem que a miséria nos países subdesenvolvidos é a responsável pelo crescimento populacional e não o contrário. Ou seja, é a pobreza, é a miséria que gera o crescimento populacional e não o contrário, como propõe a teoria neomalthusiana. Ou seja, não é o crescimento populacional que levaria à pobreza, mas a pobreza que levaria ao crescimento populacional. Esta teoria, portanto, nega o princípio neomalthusiano. Ela é uma teoria, ou um conjunto de teorias, que, por assim dizer, se opõe ao princípio neomalthusiano. Eles negam o princípio neomalthusiano. O princípio de que o crescimento populacional levaria à pobreza. E sim, se baseiam no contrário, que seria a pobreza a causa do crescimento populacional. Ou seja, há aqui uma relação entre causa e consequência. Né? Se as teorias neomalthusianas entendem que a causa é o crescimento populacional e a consequência a pobreza, as teorias reformistas entendem o contrário. Né? No caso, a pobreza é a causa e o crescimento populacional seria a consequência. Neste caso, a questão da fome e a miséria estariam ligadas à má distribuição dos recursos. Né? Esse é o princípio das teorias reformistas. Né? O problema não seria o crescimento populacional, mas a distribuição dos recursos. E se existe de fato um crescimento exponencial da população, estaria para as ideias reformistas de que maneira? Por que isso ocorreria? Né? Ou como nós poderíamos criar, por assim dizer, um controle populacional? O controle populacional estaria ligado às condições de vida. Então, no entender dos reformistas, a população, as sociedades, né, tendo acesso a bens como saúde e educação, né, como diz ali, né, tendo como questões principais, né, o controle populacional estaria ligado às condições de vida, tendo como questões principais o acesso à saúde e educação. Então, para eles, né, as populações, as sociedades, as pessoas, tendo acesso, né, a estas, né, oportunidades, por assim dizer, de saúde e educação, né, elas teriam a capacidade de se autoconscientizarem da necessidade de um planejamento familiar, fazendo-se com isso que o uso de métodos contraceptivos de uma forma não impositiva, ou seja, à medida que a população for ficando mais escolarizada, mais esclarecida e tendo acesso também à saúde, aos cuidados, né, com a saúde, enfim, a gente teria uma situação aí favorável a que as próprias pessoas buscassem fazer o seu planejamento familiar, né? Se conscientizarem, sei lá, de que deveria fazer um planejamento familiar, deveria, sei lá, entender o momento certo de se ter ou não filhos, enfim. Mas, como eu falei, tudo isso aqui varia de acordo com uma série de questões. Quando a gente está falando aqui de neomalthusianos e reformistas, a gente está trazendo essa discussão para o período contemporâneo. A gente está falando aí de segunda metade do século XX para cá. É uma discussão atual, inclusive. Né? Porém, como eu falei, não basta simplesmente esse raciocínio econômico, que é o que prevalece nesses aspectos todos aqui, ligados à renda, enfim, a crescimento populacional gera pobreza, pobreza gera crescimento populacional. Notem que o aspecto material aqui tem prevalecido. Mas a gente sabe que existem outras questões também relacionadas à cultura, a crenças, a convicções religiosas, enfim, há uma série de outras questões também que envolvem decisões de pessoas, de comunidades, de famílias ou mesmo de indivíduos, né? Há, por exemplo, ter ou não ter filhos e quando ter estes filhos. Então a gente não está aqui, na verdade,
numa discussão muito simples. Né? Eu estou justamente trazendo essas teorias e colocando para vocês uma série de reflexões, né, para que vocês pensem acerca destes assuntos. Infelizmente, pessoal, não está sendo possível a gente ter essa aula presencial, porque é um tema bem interessante até para a gente conversar, né, com relação aí a pessoas que pensam, o que vocês pensam com relação a isso, se vocês querem se casar e quando, se querem ter filhos, se não querem ter filhos, se querem estudar primeiro, se não querem. Eu posso poder, inclusive, colocar a minha experiência pessoal, né, que também tem uma série de questões e subjetividades envolvidas, né? Mas, por exemplo, com a faixa etária que eu tenho, eu sou uma pessoa ainda solteira e sem filhos, né? Enfim, aí entrou aí uma série de questões aí ligadas a subjetividades, a contextos de vida seu, a experiências pessoais, a interpretações de questões de valores, a projetos de vida, a estudos, enfim, a prioridades que você vai colocando num determinado momento da sua vida, há uma série de questões que ocorrem, né, no decorrer da sua vida também, que acabam de alguma maneira modificando, né, levando você por exemplo, a atrasar ou não um projeto como esse. Enfim, é bem interessante esse assunto, né? Mas também tem alguns aspectos polêmicos, por que não dizer, principalmente no período contemporâneo, esse tipo de assunto, né? E numa aula assim, online, a gente tem um pouco mais de limitação para trabalhar esse tipo de conteúdo. Enfim, estou colocando aqui uma série de reflexões para vocês pensarem, né? Mas deixar claro, né? É uma pena que a gente não esteja tendo a oportunidade de fazer essa aula presencial para a gente poder trabalhar, pensar, conversar um pouco mais a respeito desse assunto, que de certa forma é muito interessante, impacta diretamente a vida de todos nós. Né? A gente está falando sobretudo aqui de vida, né? Enfim, de vida, de futuro, de projetos, enfim, é bem interessante. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Só me resta desejar a vocês bons estudos, uma ótima semana. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau!